better life, a life of love and understanding. There is a better life than what seems. Segundo o dicionário, vigiar significa observar atentamente. Implica numa atitude de cuidado redobrado, quando somos chamados a observar com atenção tudo o que ocorre ao nosso redor. Na Bíblia, vigiar pode ter várias implicações. Por exemplo, no Antigo Testamento, encontramos vigiar como uma atitude de proteção, de zelo religioso, de expectativa pela resposta de Deus, de cuidado divino aos seus e até mesmo de punição divina contra os pecadores. Jesus, falando sobre sua vinda, adverte: mas compreendei isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Pedro, Tiago e João foram repreendidos por não vigiarem em oração. A vigilância tem um valor fundamental na vida cristã, pois ela nos ajuda a compreender a vontade de Deus. Infelizmente, muitos crentes se comportam neste mundo como se estivessem num parque de diversões e não num campo de batalha. Esse comportamento tem feito com que muitos crentes vivam e convivam com pecados absurdos e inimagináveis para alguém que professa a fé em Cristo. Estamos numa guerra e o inimigo nos cerca, de modo que a vigilância torna-se uma questão vital, sendo a diferença fundamental entre a vida e a morte. Mas sobre o que devemos vigiar? Olhando as Escrituras, vemos que precisamos vigiar em várias direções. Precisamos, primeiro, vigiar a nós mesmos. O nosso primeiro inimigo somos nós. O ser humano tem uma capacidade fantástica de se auto-justificar e de buscar um argumento para provar sua inocência. Isso vem desde o Éden, quando Adão justificou sua queda por causa da mulher que me deste. Eva culpou a serpente, e nós, muitas vezes, culpamos os outros pelos nossos vacilos. É incrível como a nossa capacidade consegue criar uma justificativa espiritualizada. Muitos falam que caem por causa de espíritos, e não faltam aqueles que, de sua religiosidade pragmática, se orgulham em detrimento de outros, assim como o fariseu que vê o publicano como um grande pecador. Ou seja, quanto mais os outros pecam, mais se sentem justificados. Em segundo lugar, precisamos vigiar nosso coração. A Bíblia nos adverte: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas por que devemos guardar o coração? Porque Jesus disse: do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Geralmente se ensina que a vontade governa o homem, mas a palavra de Deus declara que o centro dominante de nosso ser é o coração. E aqui o Senhor mostra claramente a fonte desses atos pecaminosos e declara que a sua origem é o coração e não a vontade. Assim mesmo, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quando afirmamos que é o coração e não a vontade que governa o homem, não estamos nos envolvendo numa mera discussão filológica, numa guerra de palavras, senão sustentando e insistindo numa distinção de vital importância. E é aqui que nós oferecemos ao indivíduo duas alternativas. Qual escolherá? A que mais agrade o seu coração, porque o coração é o centro mais escondido de seu ser. Diante do pecador,
se tem colocado uma vida de virtude e piedade, mas também uma vida de vícios e de entrega ao pecado. Qual ele seguirá? A segunda. Por quê? Porque é a que escolhe. Por isso precisamos orar para que Deus mude o coração das pessoas, pois somente assim elas vão responder positivamente aos apelos da graça. Por isso não podemos confiar em nosso coração, mas submetê-lo ao Senhor. Como diz o profeta, o coração é enganoso e incurável, mais do que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? E, finalmente, devemos vigiar nossa mente. O apóstolo Paulo diz: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristão que vigia a mente faz isso porque entende que precisa constantemente de renovação. Essa renovação é indício de vida. O que não se renova, morre. Por exemplo, as células de nossa pele se renovam a cada 20 ou 30 dias. Ou seja, ao longo da vida, trocamos de pele mais ou menos 1000 vezes. A renovação do sangue é tão intensa que diariamente entram em circulação cerca de 8.000 novas células sanguíneas. É assombroso que o organismo consiga controlar um processo proliferativo tão exuberante, impedindo em circunstâncias normais que o número de células produzidas exceda o necessário e que as células liberadas na circulação estejam no estágio correto de diferenciação. A vida espiritual também deve ser caracterizada por uma renovação constante. A falta de renovação ou crescimento é indício de morte. O segredo da vida em renovação está na simples visão de que precisamos ir à fonte de água viva. Precisamos ir a Jesus todos os dias. E é aos pés de Cristo que somos renovados. Aos pés do Senhor é que somos cheios do Espírito Santo. É aos pés de Jesus que os rios de água viva fluem em nossa vida. Mas alguém poderia me perguntar: não deveríamos vigiar a ação do diabo? Esse é o problema de muitos cristãos. Olham mais para o diabo do que para Jesus. De fato, a Bíblia fala que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Mas onde ele atua? Na nossa mente e no coração, criando justificativas falsas que tentam nos desviar do Senhor. Com o inimigo de nossas almas, devemos resistir-lhe, tomando a armadura de Deus. Mas devemos levar em consideração o que disse o Senhor Jesus: tende cuidado de vós mesmos, pois o diabo pode nos tentar, mas a culpa de nosso pecado sempre será nossa.